Então, nós acabamos de começar essa aula agora há pouco e a internet caiu, então estamos recomeçando. Só estou excluindo aqui do, do Instagram para que vocês não se confundam e tenham o novo link agora, tá? Então, deixa eu. Quem está chegando, vai dando um oi. Eu preciso abrir o chat aqui. Então, só vou pedir um minutinho para eu conseguir fazer isso aqui no computador. Com esse novo link. Quem está chegando já vai deixando um oi para mim. E a gente está passível, né, de acontecer esse tipo de coisa. Deixa eu pegar aqui na comunidade, um novo link e abrir as conversas para eu poder ver vocês. O Johnny já chegou, o Johnny colocou um olhão ali, né? Vamos ver. Abrir chat em outra janela, porque daí eu consigo conversar Pode com ir ao vivo no vocês. YouTube? Ah, não tá? Agora vai. Tô falando com quem, então? Olá, pessoal. Vamos voltar aqui para nossa aula. A internet caiu, já são 8h30, dia 26 de março de 2026. Deixa eu fechar aqui. Só um pouquinho, gente. Eu só tô me achando aqui depois dessa confusão, voltando pro meu eixo aqui. A gente fica sem rumo, né? Quando acaba a internet, assim. Cai sem avisar? Como é que pode? Eu vou passar rapidinho. Quem puder acompanhar, né, gente? Agora, novamente, vai me dando um oi. Eu tô vendo quem tá chegando. Johnny, eu vi que tá aí. Vamos ver se vocês voltam. Vou colocar aqui no Instagram também. Só um minutinho, pessoal, que daí eu já tô me organizando. Aqui, ó. Pronto. Aí, eu vou começar de novo essa aula e tudo bem, pelo menos fica gravado, né? Gente, hoje é dia 26 de março de 2026. Hoje a gente vai falar sobre dizer sim e dizer não, o maior desafio das relações. É a nossa 49ª aula da comunidade bioquímica das emoções. É muito conteúdo, é muita coisa. Olá, Renata, Vânia. Nós estamos também ao vivo no YouTube, certo? E vamos lá. Começando um pouquinho, recomeçando, né? Pouco depois dessa queda da internet, mas vamos lá. Quando dizer oi, Leda, que bom que você voltou. Vamos lá. Quando dizer sim ou dizer não dói no nosso corpo. Então, a gente vai ver como os nossos relacionamentos revelam coisas sobre a gente. Dizer sim quando a gente quer dizer não. E dizer não quando a gente quer dizer sim. Parece estranho, eu vou explicar o que que é isso, né? Mais para o meio da aula ali. O que que é dizer não quando a gente quer dizer sim? É, é o sinal mais claro de que a gente ainda não entende a nossa linguagem emocional, que governa os nossos vínculos e que o que governa os nossos vínculos, nossa vida, são as emoções. Então, se você já disse um sim para alguém e sentiu um peso logo depois, né? Você é uma pessoa normal, como outra qualquer. Todos nós já dissemos um sim que saiu, meio que engasgado aqui. Oi, Edmur. O Johnny disse que estão em 5 agora. Que bom que vocês estão voltando, povo. Venham. A gente disse sim, mas a internet disse não. Agora sim. Legal, Edmur. É isso aí. Oi, oi, oi. Que coisa, né? É, a gente tem que lidar com isso.
E aí, aquele não também, que daí a gente fica se culpando. Ai, eu disse um não, né? Uma negativa, eu tinha que ter feito, tinha que ter aceitado, tinha que ter sido mais bonzinho, mais boazinha. E aí você pode refletir, quem já estava aqui acompanhando antes, mas quem vai ver a aula depois, qual foi a última vez que você disse um sim quando queria dizer não? E o que você sentiu logo depois? Olha, o Tadeu chegou atrasado, que bom, porque todo mundo tá atrasado aqui. Eu tô atrasada com todo mundo. Tô começando a aula agora. Que sentimento que você sentiu depois de ter dito esse sim quando queria dizer não? Esse sentimento, ele é sempre um sinal. E é isso que a gente precisa aprender a ler esse sinal e aplicar essa inteligência espiritual para a gente ter autonomia emocional nas relações. Porque o ser humano, ele é biologicamente preparado, oi, Michele, para pertencer. E isso é fisiologia, biologia, neurociência, é da natureza humana. O cérebro, ele vai tratar uma rejeição social da mesma forma que ele vai tratar a dor física. Tinha falado, por exemplo, um osso quebrado. Dói, né? A gente sente essa dor e a gente sente a dor de uma rejeição também. Dói essa rejeição. As mesmas regiões no cérebro são ativadas quando a gente tem a rejeição. E isso explica por que que a gente faz coisas que a gente não quer fazer, que é para não ser excluído. Ou por que que uma briga com alguém próximo paralisa o nosso dia inteiro. Só que se a gente não para aprender sobre isso e entender que é assim desde a ancestralidade, a gente não consegue perceber que nós temos esse medo de exclusão, essa necessidade de pertencimento. A gente não para pensar sobre esse funcionamento ancestral, milenar da vida. Então, esse sistema de pertencimento, ele vem desde quando sobreviver dependia do grupo. Há milhares de anos. Ser rejeitado pelo grupo era morrer, era morte certa. E essa programação que está ativa hoje, só que hoje isso não faz mais sentido na nossa vida cotidiana, na realidade que a gente tem hoje, com os recursos, com tudo que nós temos, e a gente não consegue perceber isso com clareza. Então, quando alguém que a gente ama nos rejeita, o nosso cérebro vai disparar esses mesmos alarmes de quando os nossos ancestrais eram expulsos da tribo. Só que nos dias de hoje, quanto mais você vai agindo por medo de não pertencer, mais você vai se distanciando de você mesmo, mais você vai perdendo a sua identidade, vai ficando sozinho, mesmo dentro de uma relação, né? Então, todo mundo, eu acredito, a maioria que já tenha tido alguma experiência num namoro, num relacionamento, de estar sozinho dentro do relacionamento. E é esse medo de rejeição que geralmente é inconsciente, agora vai ser consciente, porque a gente está falando disso, mas geralmente é inconsciente, que faz a gente ter aquela síndrome do sim, a síndrome do sim automático. A gente concorda para manter a harmonia, mas quanto mais a gente vai dizendo sim por medo, mais a gente vai ficando longe de quem a gente é. E aí cheguei no ponto, resumi rapidinho que eu tinha falado antes, a gente chega no ponto do quê? Da coerência, que foi onde eu parei. Quando a gente vai ficando longe de quem a gente é, a gente vai criando um relacionamento, o que a gente mais teme num relacionamento, né? Um relacionamento superficial, um relacionamento distante. Então, esse pertencimento saudável, ele não é uma ausência de conflito nas relações, mas é a capacidade da gente manter a nossa identidade dentro do vínculo. E isso é coerência, coerência interna, quando o que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente faz, está alinhado. Só que ser coerente, pensar, sentir, fazer, já é difícil sozinho para nossa própria vida individual. Imagina dentro de uma relação.
É um grande desafio. Por isso que é tão difícil dizer não, dizer sim. Porque muitas vezes essa coerência interna, né? Que quando ela existe, quando a gente vive com essa coerência interna, a gente tem saúde, a gente tem paz, mas muitas vezes essa coerência ela entra na balança com a relação. Se eu perder essa relação, eu fico sem o pertencimento. E aí existe uma crença, né, na maioria das pessoas, veja se você também tem aquela crença assim: ah, se eu digo não, eu vou perder o amor. Se eu digo sim sem querer, pelo menos eu mantenho a paz. E aí vem aquele velho ditado, né? Você quer ser feliz ou quer ter razão? Ah, cuidado. E se ter a razão for a sua coerência interna? Aí quem comanda os seus relacionamentos por um ditado tá frito, tá? Sem saúde emocional. Porque as relações não podem ser conduzidas por jargões. E essas crenças, elas não estão escancaradas, assim como eu estou falando aqui. Elas estão ocultas. Elas são inconscientes, elas são padrões familiares, elas são esses medos, não só familiares, mas humanos, de pertencimento, de morte, de sobrevivência. Então, quando a gente sabe ler as emoções, a gente vai ver que elas aparecem como sensações no corpo. Um aperto no peito, uma vontade de sumir, um arrependimento, que nem o Johnny tinha dito antes. O problema é que dizer sim quando você quer dizer não, não mantém a paz. Cria uma dívida emocional interna. Cada sim que não é verdadeiro vai acumulando. Cada sim que não é verdadeiro. Cada sim que você diz que deveria ser um não, vai acumulando, vai criando uma dívida emocional. E um dia vai virar o quê? Ressentimento, vai virar distância, vai virar explosão, vai jogar tudo na cara, vai. Não existe escapatória emocional. O corpo vai mostrar e vai cobrar, tá? Oi, Macica, boa noite. A Leda disse: a gente diz sim para evitar conflitos, exatamente. Então, a gente precisa aprender a lidar com conflitos. Para isso, a gente precisa ter coerência, saber o que queremos, como pensamos, o como sentimos, quem somos, não é? Olha a importância desse trabalho individual de autoconhecimento, de olhar para o interior e de olhar para um sentido maior que a inteligência espiritual. É muito importante. Então, cada não dito por medo de ser rejeitado pelo outro também custa. Então, como é que eu vou saber, né, se o meu não ele é um limite saudável ou é uma fuga? Se o meu sim é porque eu estou sendo generoso ou eu estou com medo de ser abandonada? Aí que entra a inteligência espiritual, que é justamente a gente acessar a consciência que move cada escolha. É esse conhecimento que eu acabei de falar, né? É a gente entender que o não, dito com amor, com verdade, ele é muito mais nutritivo para um relacionamento do que o sim, dito porque tem medo de ser rejeitado, mesmo que seja por padrões biológicos, fisiológicos, ancestrais. Mas quando a gente reconhece, opa, peraí, vem um gatilho, uma coisa que é da natureza humana aqui, mas é muito reptiliano, né? Eu consigo entender pelo menos o que está acontecendo comigo. Essa consciência faz com que a gente consiga fazer a diferenciação. Então, quando você aprende a observar o que está por baixo do seu sim e do seu não, você para de reagir automaticamente. E isso é autonomia emocional. Essa autonomia, ela muda completamente a qualidade dos teus vínculos. Porque a gente aprende a dizer não
ou sim a partir da nossa coerência, da nossa verdade interior. E agindo assim, você está oferecendo ao outro a oportunidade de conhecer quem você realmente é. Aí, gente, se a gente não conhece quem a gente realmente é, como é que você vai apresentar esse eu inteiro para o outro? Como é que o outro vai conhecer quem é você realmente? Por isso a gente diz assim: você não conhece essa pessoa ainda, nem ela se conhece. Olha o trabalho que nós temos, né, como desenvolvimento humano, pessoal, ajudando as pessoas a fazer esse autoconhecimento, essa inteligência, essa consciência. E isso, né, se apresentar como quem você realmente é para o outro, é o maior presente que você pode dar para um relacionamento. Então, dizer não pode ser um ato de amor profundo, tanto por você quanto pelo outro, quando você está nessa consciência e coerência. O desafio, então, agora é você distinguir os teus nãos que vêm do medo, da reação, do abandono, do não que vem da consciência de si. Então, veja, nessa parte da aula você já tem capacidade, mesmo que não tenha sido tão aprofundado assim, né? Uma aula da neurociência, você já consegue. Será que esse não vem da minha consciência, de mim mesmo? Ou ele vem desse medo reativo inconsciente? Porque um destrói, o outro constrói. Que é uma ferramenta prática, antes de você responder em situações relacionais, o sim ou não, faz uma pausa antes de responder e pergunta internamente: eu estou respondendo a partir de um medo, uma coisa que está me dando que é de ser rejeitado, de ficar abandonado, de sozinho, ou eu estou respondendo a partir do que eu realmente está coerente, do que eu escolho, do que eu sinto? Essa é uma ferramenta fantástica. E aí entra uma questão importante. Eu preciso conhecer a mim, né? Quem eu sou em profundidade, cada vez mais, para saber sobre meus medos, sobre como eu faço escolhas. Essa é a parte espiritual, esse é o eu interior, a importância do autoconhecimento. Porque é só assim que a gente pode lidar com uma dimensão ainda mais profunda nas relações. Qual será a diferença e as exigências? Porque nós somos diferentes. E nós muitas vezes confundimos diferenças, porque duas pessoas nunca vão ser iguais, com exigências. E é só quando a gente conhece a nós mesmos que a gente consegue, então, também lidar com mais essa etapa que a gente vai aprofundar aqui, que são as diferenças e as exigências. A Leda disse. Hoje eu já digo não sem culpa. Aprendi a me posicionar e me colocar, mas foi um longo aprendizado. Muita culpa, né, Leda? A gente sente culpa mesmo, sente peso, é bem complexo. Então, um dos maiores pontos de sofrimento nos relacionamentos não é a falta de amor. As pessoas até podem se amar, mas eles têm dificuldade de lidar com as diferenças. Os caminhos das pessoas são diferentes, os ritmos são diferentes, as formas diferentes de amar, de se expressar, de resolver os conflitos. E aí que a maioria das pessoas tenta resolver isso ou mudando o outro, né? Ou tenta se apagar para não gerar mais atrito. Então aí vem bem o que a Leda falou, vem a culpa. E a gente fica achando, nossa, sou eu que estou errado. Ah, eu devia ter feito. Então as duas estratégias elas vão falhar. Mudar o outro ou se apagar. E a gente sabe disso, mas a gente continua repetindo. E por que que a gente repete? Porque existe uma confusão muito profunda também entre o respeito e o concordar, a concordância e o respeito, né? Respeitar, vamos fazer essa linha de raciocínio. O respeitar o caminho do outro não significa achar que ele está certo.
É concordar, talvez, né? Respeitar um caminho do outro não significa concordar. E também não significa você ter que renunciar ao seu caminho. Então a gente entra numa relação esperando que o outro pense como a gente, sinta como a gente, escolha como a gente. E quando o outro não faz isso, a primeira reação costuma ser: ah, ele não me respeita, ela não me valoriza, esse relacionamento não funciona. Mas será que a dificuldade está na diferença em si ou na exigência? Na exigência de que o outro seja igual a você? Existe uma diferença bem grande entre esse respeito e a concordância. Você pode respeitar profundamente alguém com quem você discorda. E você pode tentar transformar o outro em um igual a você. E essa é a forma mais rápida de destruir um vínculo. Nós temos necessidades, né, individuais legítimas. Cada pessoa tem essas suas necessidades, os seus anseios, seus desejos numa relação, sim. Mas quando essa necessidade ela vira uma exigência de que o outro seja diferente do que ele é, aí você entra em sofrimento, porque daí você não tem as exigências atendidas e você quer que ele seja diferente, que aquele seja diferente para atender às suas exigências e vai dar ruim, vai dar sofrimento. A relação entra em sofrimento. Aí a gente pode aprender a comunicar a necessidade, a nossa necessidade sem transformar o outro no problema, porque senão a gente vai transformar o outro no problema. E se alguém quiser transformar você num problema, conduz essa pessoa também para o foco nela mesma, para que essa pessoa possa comunicar claramente o que precisa. Sair dessa exigência e que precisa ser atendida essa exigência, que essa clareza possa acontecer para que as diferenças possam ser vistas de forma respeitosa. A resposta para uma exigência, ela não é a submissão e nem o confronto também. E ali a gente desliza muito porque acaba cedendo para atender uma exigência ou acaba confrontando. Então é falar aquele não ou é falar aquele sim sem querer. Entende? A gente vai profundo nesses nãos e nesses sims. É a clareza sobre quem você é e o que você pode oferecer de verdade, que faz com que então você veja o limite. Eu não posso fazer isso, isso aqui me fere, isso aqui me faz, não consigo atender. E a outra pessoa consegue entender a diferença, e aí pode haver o respeito. E é uma prática, né? De se conhecer o suficiente para saber o que é seu e o que é do outro, o que sustenta uma relação. É esse respeito a essas diferenças. Senão vai ficar sempre um puxando para o seu lado, outro puxando para o outro lado, querendo que o outro, cada um seja igual a si mesmo, fica muito complexo. E esse respeito às diferenças começa quando a gente aprende a respeitar a nós mesmos primeiro. Volta para o ponto, como é importante a gente entender de fisiologia, da biologia, da neurociência, do comportamento humano, ancestral, para a gente poder também respeitar o que a gente está sentindo, conhecer o que está acontecendo, reconhecer uma própria percepção como válida, antes de exigir que o outro faça o mesmo, né? Então, novamente, a autonomia emocional. Eu sou capaz de estar numa relação sem me perder nessa relação. O agravante aqui, ele é biológico. Eu estou numa relação e o agravante biológico, que é algo que acontece sem o nosso controle, que é esse sistema nervoso interpretar a diferença como ameaça.
porque ele também vai interpretar a diferença como ameaça, da mesma forma que a rejeição, porque se é diferente, é uma ameaça. É assim, o nosso sistema nervoso, nossa biologia, fisiologia não ajuda muito, não colabora muito. A gente sente medo, a gente reage, a gente se defende com o diferente. Então é tão importante a gente aprender sobre isso, porque numa relação vão ter diferenças e, consequentemente, eu vou sentir biologicamente essa ameaça. Vai dar ruim, né? Então a gente tem que entender disso. E especialmente quando tem vínculo afetivo, né? Porque a gente vai reagir a um conflito com o parceiro como se fosse uma questão de sobrevivência. Então, as práticas de presença, de respirar, de sentir antes de dizer o sim ou não, de autoconhecimento, de saber quem eu sou, da coerência, tudo isso faz com que você não fique lidando com uma diferença, com uma exigência, como uma questão de sobrevivência, e tudo aquilo altera muito, e isso mexe em tudo na tua vida. Tua saúde física, emocional, mental, tuas relações de trabalho, de família, né? Quando uma coisa não vai bem. Bom, e quando a gente entende como ameaça, a gente não vai ter clareza para pensar. A gente só vai querer que essa tensão acabe o mais rápido possível. E como que é o jeito mais rápido de acabar com a tensão, com o medo de perder, de ficar sozinho, de não pertencimento, com essa questão da sobrevivência? É ceder, é dizer sim, é engolir o não. E daí para onde vai o não que você engoliu? Ele não desaparece, né? Ele vira ressentimento. Gente, eu juro que tem saída se a gente conseguir raciocinar aqui, mas é incrível porque parece que a gente fica num looping, né? Eu vou pensando aqui. É incrível porque a gente vai sentir essa questão da defesa e a gente vai acabar falando um sim querendo falar não, e esse não ficou entalado e não entalado, sapo engolido, vai acumular e vai virar ressentimento, vai virar distância emocional, vai virar a sensação de exigência porque eu dou mais do que eu recebo, eu dou mais do que você. E com o tempo, aquele vínculo que você tentou proteger, cedendo, dizendo sim e ser bonzinho, começa a rachar. E você ainda diz, eu sempre disse sim, não é? E para não rachar, o que que faz? Tô falando aqui de uma relação de casal, né? Agora. Mas tá, pode ser com outra pessoa, um vínculo próximo também, né? Serve também. A gente pode criar com a pessoa mais próxima a nós, que tem essa dificuldade do sim, do não, onde a gente vê mais claramente isso, um campo de segurança emocional. O que é esse campo de segurança emocional? Ele é um espaço onde vocês podem ser autênticos sem medo. Então, nesse caso, é bem interessante que a outra pessoa também tenha, pelo menos, né, assiste essa aula, né? Enfim, pelo menos tenha um pouco dessa consciência. Porque vocês precisam de um espaço que não tenham medo de perder um ao outro. Nesse espaço, tá? Que você cria com essa pessoa um espaço de segurança emocional. Isso é usar inteligência espiritual, isso é usar a bioquímica das emoções para transformar conflitos relacionais em oportunidades de crescimento mútuo. Você vai fazer o quê? Você vai você pode fazer duas, três experiências aqui. Você vai combinar com essa pessoa de fazer uma pausa consciente, tá? Então, antes de você já responder, já a outra exigir resposta, os dois estão entendendo que você pode, antes de responder, respirar e se fazer uma pergunta interna antes de responder o outro.
Se a resposta que eu vou dar vem do medo ou vem da minha consciência? Vem da minha coerência interna, eu sinto, eu penso, eu faço, ou vem do medo? Então a gente precisa de um tempinho para isso e o outro tem que ter essa paciência também, tá? Uma outra combinação que pode acontecer nesse espaço de segurança emocional é uma comunicação bem transparente. É você poder expressar a tua verdade sem atacar a verdade do outro, tá? Sem atacar. Porque daí a gente já entra numa terceiro ponto, que é respeitar as diferenças. Entender que os caminhos diferentes não significam menos amor, né? Então, essas são ferramentas assim que a gente tem para autonomia emocional, para a gente poder construir, usar isso. Não adianta só falar, 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 né? Usar de fato isso aqui que eu estou falando, esse entendimento, tá? Meu cérebro, ele vai interpretar como ameaça. O diferente vai ser uma ameaça, eu vou reagir. Tá, mas o que que eu faço com isso na prática? Faz essas três coisas que eu te falei. Cria esse espaço de segurança emocional. Inclusive, eu quero mostrar para vocês aqui o laboratório como eu faço, porque a gente tem ferramentas, né, para autonomia emocional, muitas que a gente vai criando aqui. Hoje a prática tá maravilhosa, tá? Uma prática que vai melhorar o teu dia, amanhã e todos os próximos dias. E eu quero mostrar, Dani, você consegue mostrar aqui na tela rapidinho o laboratório? Olha que legal, pessoal. O laboratório, como eu faço, é o conjunto dessas aulas todas que a gente está fazendo aqui. Olha ali na lateral, todas as aulas, tá? O Johnny, que está aí respondendo, participando, que está editando essas aulas para nós. E a gente está trazendo, então, do YouTube aqui para dentro do Hotmart e separando a prática e a aula e a prática, tá? E aí vai para dentro do Hotmart. O que que acontece? Tem uma descrição de cada aula, olha ali que o Dani colocou. O que que você vai descobrir, vai ter no assunto em cada aula? Pode rodar para baixo ali, Dani. Os itens, tá? Todos os tópicos da aula, todo colocado bem certinho, o assunto, sobre o que se trata, a profundidade. E aí tem as práticas. A prática de cada aula tá bem organizadinho ali. Ó, aí nessa prática, vamos ver a descrição lá. Para terapeutas, para orientadores, por que você vai usar com o seu cliente? O ponto central do trabalho, por exemplo, aqui, né, uma ligação direta entre você e o seu melhor futuro, desce um pouquinho mais, Dani. Ali, para terapeutas, mais para baixo um pouquinho. Ali, ó, para terapeutas, né, o ponto mais importante que é a prática dissolve os obstáculos, deixa eu ver o que que mais está escrito, percebidos como bloqueios externos, enfim. Então, tem tudo explicadinho, tá? Obrigada, Dani. Pode voltar aqui para mim. Todas as aulas estão separadas já, então, dizendo o assunto importante e a prática, dizendo para que você vai usar. E aí você pode usar para você, para evoluir, para melhorar. Gente, o Johnny manda para mim as práticas, né? Que ele vai editando ali, recortando, editando. Eu faço comigo, eu escuto. Às vezes eu só escuto para corrigir alguma coisinha, né? Para dar o ok. Às vezes eu faço. Eu faço, eu tenho cada insight, eu tenho cada transformação, cada cura, cada coisa maravilhosa comigo mesmo. Porque essas práticas elas não são criadas aqui da minha cabeça, uma coisa técnica, não. Elas são recebidas, elas são intuídas, os temas das aulas, essa profundidade que eu trago ao conteúdo, os tópicos que eu vou abordando aqui. Gente, eu paro, eu sinto, eu intuo, eu recebo o que eu preciso trazer para vocês, o contexto que eu preciso falar. E aí, claro que eu vou usar meu conhecimento, tudo que eu estudei, para
colocar em uma ordem coerente, didática e que transforma realmente. Por isso que funciona a gente assistir, porque a gente já vai entendendo, já vai transformando e fazer as práticas, tá? Então, quem quiser saber mais do laboratório, Dani pode colocar o link ali. Ele é muito simples, é uma assinatura semestral de R$ 37 por semestre, gente. Quanto que dá isso? Nem sei. É, nem sei calcular isso por mês. Não dá nada. É só porque o Hotmart. Ah, e quem já é aluno, tá? Quem já é aluno é 17. Porque assim, ó, o Hotmart eu preciso colocar as coisas ali, tem uma estrutura, eles têm uma porcentagem, tem a nota fiscal, tem uma, é simplesmente a estrutura para deixar as coisas organizadas. E o que que acontece? Essa aula aqui. Por exemplo, está sendo ao vivo agora, quem está assistindo ao vivo vai fazer a prática. Daqui uns dias, essa prática já não vai estar lá, porque a gente já coloca pro Hotmart, fica lá e a prática não está mais liberada no YouTube. Então, as práticas que são muito, de muita cura. Gente, eu fiz na semana passada uma que deu um salto assim quântico para mim, tá? Eu até usei com um cliente, é fantástico. Então, aproveitem. E quem entra no laboratório também tem muitas vantagens para poder participar da formação em saúde emocional, da neuroimersão, tem descontos, enfim. É um jeito que eu trouxe para que vocês possam usar, porque é muita aula, são 49. Olha isso. É muito exercício, é muita prática, é muita ferramenta transformadora. Para quem trabalha com pessoas, não pode ficar sem, tá? Bom, daí eu estava falando em ferramentas, porque eu coloquei aqui, quis mostrar isso, coloquei aqui três formas da gente criar esse espaço seguro, né? Então, esses relacionamentos saudáveis, eles não são aqueles que a gente vai estar sem conflito, né? Como eu já falei. Justamente um relacionamento saudável é onde a gente pode ter conflito, mas o conflito se tornar uma ponte de compreensão mútua, de crescimento, de maior intimidade, né? Deixa eu ver o que o Johnny disse aqui. Hoje eu disse não para o outro. Isso gerou um estresse no outro, mas pelo menos minha consciência ficou mais tranquila. Isso. Vamos falar disso já também. Mas é assim, é a gente ter a coerência, né? Bom, então quando você entende que a tua dificuldade de dizer não ou dizer sim não é uma fraqueza do seu caráter, mas é uma resposta bioquímica ao medo de perder o vínculo, você vai mudar a forma como você se conecta com as pessoas. Até como você olha para o seu parceiro que não entende de bioquímica das emoções nem de inteligência espiritual, né? Você vai mudar essa forma. Então, um dos maiores medos, assim, né, das relações afetivas é, mas e se com essa consciência, com essa coerência e com essa conversa toda, e se eu puder ser eu mesmo ali, e se aí eu descobrir que a gente é muito diferente, ou que a gente quer coisas muito diferentes, e se os caminhos forem muito, divergirem muito, né? O que que acontece? Então, isso vai aparecer de formas diferentes. Às vezes, uma decisão grande, como, por exemplo, morar em cidades diferentes, ter ou não ter filhos, seguir carreiras opostas, né? Enfim. Às vezes é algo menor, mas também acumula valores diferentes, né? Como eu penso sobre dinheiro, sobre tempo, sobre como passar um domingo. E quando isso aparece, esse instinto de pertença entra em pânico, porque a diferença, ela parece uma ameaça. Mas o que a maioria das pessoas faz com essa diferença? Tenta eliminar a diferença. Aí você convence o outro a mudar, ou você muda para agradar, ou os dois fingem que a diferença não existe e vai levando até que explode. E nenhuma dessas opções resolve, porque a diferença não é o problema é a crença de que dois caminhos diferentes não podem caminhar juntos. Se a gente tem a capacidade de honrar o que é real,
nós também temos a capacidade de reconhecer algo que não é mais compatível. E aí pode acontecer até uma separação com respeito, quando for necessário. Nós podemos fazer escolhas com consciência e não no desespero de pertencer. A gente pode sustentar coisas diferentes sem ter esse desespero do diferente, do pertencimento, né, dessa coisa biológica que nos afeta o tempo todo. Então a gente precisa superar essa essa fisiologia mesmo nossa e conseguir levar isso. E quanto mais a gente conseguir ter essa consciência, mais também a gente vai reconhecer o momento de que, de fato, essas diferenças são tão desconfortáveis um para o outro que aí vale a pena uma separação. Mas a gente tem que saber disso, por isso que essa aula é tão importante, né? Senão a gente vai no automático, vai na biologia ancestral. O que você faz com a diferença nas relações? O que você faz com o que é diferente? Se você usa para crescer ou para se apagar? É isso que vai definir a qualidade dos teus vínculos. É isso que vai definir se você está engolindo um monte de não que você queria ter dito. E esse respeito genuíno, ele começa pelo respeito a gente mesmo, que eu já tinha falado, né? Então a gente não pode construir um vínculo verdadeiro, nunca vai conseguir, em cima de um sim que era não. Não vai conseguir. Então a gente está se auto-enganando. Não vai ser verdadeiro esse vínculo. Começou assim e vai mantendo assim, você vai acumulando. E aí, gente, tem casamentos de anos com isso. E aí vai ter o quê? Muita doença. Não só mental, emocional, mas física também. Porque acumula toxina bioquímica mesmo, emocional, né? E aí o inverso também existe, né? Até fiz uma enquete lá nos stories, né? Se a tua dificuldade era mais de falar não ou sim. A dificuldade é mais de falar não, mas o falar sim também existe, tá? Também existe. E você talvez tenha isso, pensa bem. É, você também não pode criar um vínculo verdadeiro em cima de um não, né? Eu só dou não, eu falo não, eu dou o limite. Mas dentro, no fim, era um sim. Porque esse movimento de eu sempre negar, de eu falar não, de eu também dar o meu limite, de eu. Mas no fundo eu queria receber, isso também é um problema que a gente traz. Tem pessoas que travam na hora de dizer sim, de se comprometer, de se aproximar, de aceitar o amor que está sendo oferecido. Isso é uma defesa. Então, tem pessoas que viveram experiências de abandono, de traição, de vínculos que foram rompidos de forma dolorosa. E o sistema interno, ele aprende o quê? Se eu não me apegar, eu não vou me machucar. E aí, dizer sim para uma relação, para uma intimidade maior, para uma entrega genuína, parece perigoso, porque já foi. E aí a pessoa fica num lugar muito estranho, porque ela quer conexão, mas ela recusa ajuda, ela recusa ser vulnerável, ela recusa, ela tá sempre dando esse limite. Ela quer pertencer, mas ela mantém a distância. Então esse inverso existe também. Ela quer amor, mas desconfia do amor, né? Tem pessoas que construíram uma vida inteira de autossuficiência, tiveram que ser assim, que a independência era a única forma segura de que pedia fraqueza, né? Por fora a pessoa parece forte, mas por dentro é uma solidão mais profunda. É alguém que ama, mas não consegue ser visto amando. Então a pessoa ama, mas ela não consegue ir naquele amor, se entregar para aquele amor, ser visto amando, porque parece que é fraqueza. Quando alguém oferece ajuda, recusa. Quando alguém demonstra afeto, desvia. Essa armadura tão eficiente, ela protege das coisas ruins? Sim, mas também do amor. E aí dizer sim, poder receber, isso também é inteligência espiritual. Dizer sim para a vida, ter permissão de receber, permissão para ser visto como alguém que também tem fome de conexão.
Você não pode encher um copo que está virado de cabeça para baixo. Não importa quanta água você despeja ali. Então, muitas vezes na relação, a pessoa não recebe aquele amor. Aí só escorre aquela água com a boca do copo virado para baixo, né? Então, receber também é um ato que se aprende, que se pratica, que exige a coragem de ficar vulnerável. Para você saber se você se defende, se você diz não, mas queria dizer sim, pergunte-se, né? Faça esse questionamento, se os seus nãos, eles estão impedindo você de viver relações que você realmente queria, mas que de repente, inconscientemente, você acha que não merece, ou você sempre teve essa defesa, enfim, não importa. Mas se você tiver essa, faz essa pergunta. Será que os meus nãos, o que eu chamo de limite, o que eu chamo de é, eu que mando, ou de individualidade, será que isso está me impedindo de viver uma relação que eu realmente queria, numa profundidade que eu realmente queria? Tá? Então aí você consegue se autoavaliar. Então tudo isso é muito verdadeiro e importante, né? Mas tem ainda mais uma outra dimensão, rapidinho antes da gente ir para a nossa prática. É uma dimensão do contrato, que é maior do que o contrato das psicologias, né, das individualidades. Um relacionamento ele cria uma terceira entidade, né? E que não é você, que não é o outro, que é o vínculo em si. E esse vínculo ele tem uma frequência. E a qualidade energética que você sente, por exemplo, quando você entra numa sala, um casal que acabou de brigar, mesmo que eles estejam sorrindo, você sente. E o campo energético da relação, do nós, ele fala antes das palavras. Como se fossem dois instrumentos musicais que tocam juntos, né? Então, assim, são dois instrumentos diferentes, tocam juntos, estão em harmonia, a música é linda. E essa harmonia é o respeito para as diferenças dos instrumentos musicais. Mas daí, de repente, um deles vê que o instrumento, que o outro ser um instrumento diferente é uma ameaça, né? Ser um piano é uma ameaça a ser um violão ou um violino. Aí há, por um lado, a necessidade de ser visto e ser importante, ou de ceder para manter a música. Então, a gente começa a gerar uma complexidade aqui, né? Então, veja, a gente está falando aqui de uma coisa que não tem técnica, fórmula, receita. Isso aqui não é um script de comunicação, como você vai falar não agora, como agora você vai aprender a dizer não ou a dizer sim. Não, a gente está falando de consciência, a gente está falando de autoconsciência, de respeito consigo, de enxergar a partir dali a diferença, quem você é, o outro, a diferença do outro, a harmonia nessas notas que criam uma música que só é feita quando tem duas pessoas, né? E como que a gente lida com isso? Será que é uma ameaça o outro ser um instrumento diferente? Será que eu tenho que ceder? Será que eu tenho que lutar ou me defender? Então, essa consciência, ela é um espaço entre o estímulo, que muitas vezes é imediato e inconsciente dessa sobrevivência, né? E a resposta. E esse espaço é exatamente aquilo que as pessoas perdem nos relacionamentos. Se você perde esse espaço, você diz o que não queria dizer, você faz o que não queria fazer, você fica em silêncio quando queria falar. Aí vem a culpa, vem arrependimento, né? Porque quando o sistema de ameaça social, de ameaça, né, de não pertencer mais à tribo, é ativado, a nossa resposta vai ser automática, você vai reagir antes de perceber. Mas a gente precisa ampliar esse espaço interno. Por isso nós temos um cérebro, uma capacidade de desenvolver.
essa capacidade perceptiva. Isso é treino, a capacidade de perceber um espaço que antes eu não via entre o estímulo e a resposta, entre o diferente e a reação. Espaço. Se você nem sabe que esse espaço existe, não tem como você achar. Existe esse espaço, se chama consciência. A gente precisa entrar no espaço consciência. Existe. E é isso que a gente treina muito na neuroimersão também, né? Então, antes de ir para a nossa prática, até já vou fazer esse convite. A neuroimersão, segunda edição, edição de 2026. Quem veio na primeira edição, é... Ih, Dani, você já colocou aqui? Tá, tudo bem. Então, mostra aí, a neuroimersão, Dani está mostrando um pouco do site. É que eu estava aqui numa linha de raciocínio e me assustei com a imagem aqui na tela. Então, gente, essa neuroimersão é aqui em Balneário Camboriú, no Hotel Marambaia, um hotel frente mar. Aqui é a turma do ano passado, né? Quem veio no ano passado está se inscrevendo para esse ano também. E não vai ser igual. O tema, sim, saúde emocional, mindfulness, inteligência espiritual. Aplicada, gente, por que que eu estou falando isso? Porque a gente precisa achar esse espaço. Deixa um pouquinho parado, Dani. A gente precisa achar esse espaço de presença, de consciência. E é isso que a gente faz na neuroimersão em 2 dias inteiros profundos. De prática, põe mais para baixo ali. A gente trabalha com que é o hotel, né? Com a paciência e a biofrequência gama ali, ó. São as técnicas. São caminhos que eu desenvolvi para a gente trabalhar a neuroplasticidade desse espaço. Achar esse espaço, porque nesse espaço, gente, esse espaço ele pode ser de 1 segundo eterno. Esse 1 segundo ele pode ser eterno. Quando a gente acha esse espaço, a gente se coloca nele e a gente recebe, a gente entende as coisas, elas fazem sentido, a inteligência espiritual. A gente precisa trabalhar essa presença, o espaço de consciência, e nesse espaço a gente consegue ter coerência. Ter sentido, pode ir mais para baixo ali, Dani, mostrar o restinho enquanto eu vou terminando de falar. Ó, eu vi aqui no Insta, a Marina entrou, a Marina veio ano passado, a Michele tá aqui no YouTube, também veio ano passado. A Macica tá aqui também, veio ano passado. Então é isso que a gente vai ver. Quem quiser saber mais, o Daniel vai colocar o link do laboratório, da neuroimersão. Eu olhei aqui, tem o link do laboratório. O link da neuroimersão, saúde emocional, mindfulness, inteligência espiritual aqui para vocês. Neuroimersão semeie. E dessa vez não vai ser igual como foi ano passado, como eu falei, vai ser edição amor. Semeie amor. A ênfase é no amor. No amor com A maiúsculo e no amor afetivo, sim, porque os nossos afetos nos afetam. E tudo que a gente pode ver pela neurociência afetiva, dessas afetações, quanto mais a gente consegue desbloquear isso, o que está inconsciente, os nossos mecanismos automáticos, mecanismos de defesa, mecanismos de resposta, a gente desbloqueia muitas outras áreas da vida também. Então, é para quem tem relacionamento ou não tem relacionamento, quer ter, não quer ter, tá sozinho, não quer ficar sozinho, quer ficar sozinho, não importa. Importa que todos nós, como já expliquei, precisamos de vínculo. E isso é uma coisa que é da natureza humana gerar esses desconfortos. E a gente precisa entender, desbloquear e viver bem na nossa individualidade, mesmo que essa individualidade seja compartilhada com alguém. E existe algo muito maior na neuroimersão, né? Que é algo
que o campo traz, que a vida traz, que a espiritualidade traz, que é o que é trabalhado individualmente para cada um. E é muito bonito. Então é muito profundo mesmo. Quem quiser, fala comigo também, entra no site. Mas assim, ó, gente, é, quem é aluno da formação, quem já veio na neuroimersão, quem faz parte do laboratório, que eu falei há pouco, tem desconto, tem condições especiais de participação. Quem é aluno do Conecta Ajuda, do Marcos Alexandre, da Marilise, tem desconto, do Daniel. Ou seja, tem muita chance de você ser uma dessas pessoas e ter uma condição muito especial de participação. Então você me procura, tá bom? Lá no site tem o contato. Você pode me procurar e a gente vê condições especiais, certo? E a neuroimersão, ela é o caminho da autonomia emocional. E a gente traz um aprendizado real desse espaço, voltando para o espaço entre o estímulo e a resposta. Esse é o lugar da sua liberdade e do novo. Os relacionamentos, eles não são difíceis porque as pessoas são complicadas. As pessoas são complicadas, sim, mas não por isso os relacionamentos são difíceis. Eles são difíceis porque existe uma complexidade, nós somos complexos, não complicados, complexos. E a complexidade, ela pede consciência, ela não pede controle, ela não pede razão só, é coerência, sabe? Então, assim, se a gente ficar nessa complicação, sempre vai dar ruim. E aí que a gente não precisa ser perfeito nas relações, a gente precisa estar presente, né? Isso eu falei na aula passada, precisa estar presente. Aliás, no laboratório, esqueci de falar ainda, tem as aulas do laboratório que são os encontros, encontros práticos dentro da sala do Zoom, que a gente faz, a gente pratica realmente, traz mais práticas ainda, isso também está lá no laboratório. Esqueci de falar.